fica muito difícil pensar nisso, pensar que a história mais velha do mundo são pessoas se relacionando, e a gente pensar que pessoas pretas nunca tiveram oportunidade de se relacionar, nem com elas mesmas, nem com os seus semelhantes que vieram da África, e nem com o colonizador, que também, né, não tinha papo. A forma como eu me relaciono fala muito sobre a forma como eu me vejo. E aí a gente está um pouco mais próximo da pergunta mais importante da nossa vida. A forma como eu me expresso tem muito a ver com a forma como eu vejo. A forma como eu fico satisfeito comigo mesmo tem muito a ver com a forma com que eu me vejo. E aí a gente vai olhar para a filosofia grega, né? As pessoas que nós brasileiros aprendemos a venerá-los, e a gente vai ir lá para a filosofia grega e a gente vai ver essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? A gente vai chegar lá e a gente vai ver os caras dizendo assim, ó, conhece a ti mesmo. E aí, só para revelar, né, a pergunta mais importante que define a nossa vida é essa: quem sou eu? Mas isso dentro de uma visão europeia, quem sou eu? Mas eu não considero essa pergunta mais importante. Eu particularmente não considero. Eu contrario todos os filósofos e eu digo que a pergunta mais importante é: o que eu sinto sobre mim? O que você sente sobre você? Qual é o sentimento? Pensar sobre mim, eu posso pensar um monte de coisas racionais que podem estar certas ou não, mas se eu tiver com a cabeça em dia, provavelmente estarão certas. Mas tudo que eu pensar sobre mim, e talvez até seja verdade, provavelmente seja verdade, não muda a forma como eu me sinto. Elas não são capazes de fazer com que eu me sinta bem, mesmo sabendo que... Eu vou te dar um exemplo. A ansiedade. A ansiedade é o sentimento que eu tenho, é uma previsão negativa do futuro, né? Um cenário negativo do futuro que eu penso, e aí eu desenvolvo um sentimento. Eu desenvolvo um temor, eu desenvolvo um pavor, o meu corpo começa a reagir a esse pavor. Adianta eu chegar e dizer para mim: vai dar tudo certo, Thiago, fica bem, vai dar tudo certo, isso vai dar certo, tu vai conseguir fazer isso. Se o que eu estou sentindo não tem a ver com o que eu estou pensando, se eu falar isso para mim, será que a minha ansiedade vai acabar? Será que a minha ansiedade irá diminuir? Provavelmente não. Por quê? Porque o que eu sinto é muito mais forte do que eu penso. O que eu sinto é muito mais forte do que eu penso. Então, as verdades racionalizadas não superam o sentimento.